O quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é onde a gente vai falar sobre quando ele surgirá, tá? Aí eu pergunto para vocês, irmãos, eu botei uma afirmação aqui que eu gosto de falar com frequência. O que a Bíblia não fala com clareza, não podemos afirmar com certeza. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem muita gente fazendo afirmações, né? Afirmações tão claras, tão objetivas, dizendo é esse aqui, é ele, não tem como a gente estar errado. Só que essas mesmas pessoas, há 2, 3, 5 anos atrás, estavam falando de outras pessoas com essa mesma certeza. Era o outro, alguns anos antes era outro, tá? E conforme o tempo vai passando, as pessoas vão mudando de anticristo e vão declarando com certeza que é o personagem atual. Irmãos, a gente tem que ter cuidado. O que a Bíblia não trata com clareza, a gente não pode ficar afirmando com certeza, tá? Então, quando é que surgirá esse anticristo? Quando a gente olha para 2 Tessalonicenses 2, Tessalonicenses está falando aí sobre o surgimento desse anticristo. Mas existem duas expressões que são muito analisadas, tá? Olha só que interessante. A primeira, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no devido momento. Perceba que Paulo está dizendo assim, ó, que o povo da época, os tessalonicenses, já sabiam o que estava detendo, tá? E ele vai dizer, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, tá? Pergunta, tá? O que é que eles sabiam que estava detendo? E outra pergunta, o que é que estava, que faltava ser afastado e que ainda detinha, tá? Então será revelado o perverso. Aí ele diz, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e a manifestação da sua vinda. Tá bom, irmãos? Pergunta que eu faço para vocês, e ó, para mim sentir que vocês estão me acompanhando na live, eu quero interagir com vocês. Escreve nos comentários para mim ali, quem vocês acreditam que está detendo a manifestação deste iníquo, deste perverso, deste homem da iniquidade, tá? Por que eu faço essa pergunta? Porque existem muitas interpretações hoje. Eu vou citar aqui algumas e depois eu vou falar para vocês o que para mim parece fazer mais sentido. Não vou afirmar com clareza, assim, com certeza. Eu quero mostrar para vocês o que para mim hoje faz mais sentido, tá? Primeiro lugar, as interpretações mais comuns, principalmente vinda de uma linha pré-tribulacionista, né, que crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é dizer que o Espírito Santo é que está detendo o anticristo. Eu creio que sim, o Espírito Santo, ele detém o anticristo. Mas o problema dessa interpretação é que quem pensa dessa forma e afirma isso, está dizendo que quando o anticristo, a igreja for arrebatada, o anticristo será tirado da terra, muitos já defenderam assim e ainda defendem, o anticristo será tirado da terra, desculpa, o Espírito Santo será tirado da terra, e aí o anticristo, que estava sendo detido pela presença do Espírito Santo, então o anticristo ele vai se manifestar. Primeiro, eu discordo dessa interpretação. Embora eu creio que sim, o Espírito Santo ele detém a manifestação do anticristo, eu creio que não é só isso, tá? Tem mais que a gente já vai ver. Eu não creio, não há como a gente dizer como é que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Ele é Deus, ele habita, ele está presente em todos os lugares, ele é onipresente. Como é que ele vai ser tirado da terra? Primeira coisa. Segunda questão. Algumas pessoas, então, com o tempo mudaram essa interpretação e disseram, não, realmente, ele não tem como ser tirado da terra. Então as pessoas passaram a mudar, a adaptar essa interpretação e começar a dizer, não, ele não vai ser tirado da terra, ele apenas não vai mais estar agindo. Aí entra uma outra questão. Se o Espírito Santo não vai agir durante essa grande tribulação, poxa, irmão, se hoje é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, se hoje somos salvos por meio da ação do Espírito Santo, como é que vai haver conversão no período de uma grande tribulação se o Espírito Santo não estiver agindo no coração das pessoas?
tá? Então eu não creio que seja simples e puramente a presença do Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo, tá? Embora eu creio que sim, é a ação do Espírito Santo, mas não creio da forma como muitos interpretam. Então assim, irmãos, outros vão dizer o quê? Que é a igreja, tá? Não, não é o Espírito Santo, é a igreja. Quando a igreja for tirada, então o anticristo ele vai se manifestar. Eu também discordo dessa visão. Por quê, irmãos? Porque não há nenhuma base nesse texto que a gente leu dizendo que a igreja vai ser tirada. Volto a dizer aquilo que eu tenho dito desde o início da live. Isso é uma interpretação, é uma teoria, tá? Mas não é uma visão. O texto não fala isso. As pessoas, ao lerem o texto, interpretam isso e fazem uma aplicação dizendo que a igreja vai ser tirada. Mas nenhum texto diz isso, tá? Então, se o texto não diz e não tem outros textos dando base, eu não tenho por que crer nessa interpretação. Não faz sentido para mim, tá? Além disso, tem outras pessoas que vão dizer, não, é a fé. Por quê? Porque Jesus disse, olha, quando vier o Filho do Homem achará fé na terra. Então, quando a fé das pessoas começarem a diminuir, o anticristo ele vai ser liberado, ele vai conseguir exercer o seu domínio. Também, para mim, embora ela tenha o seu sentido, eu também discordo. Por quê? Porque vocês vão ver que, se embora a fé de muitos esfrie, e isso é apostasia, faz todo sentido, está conectado com isso também, vocês vão ver que isso não é critério para manifestação dele. Tá? Por quê? Vocês vão perceber que onde haverá um período de grande apostasia da parte de uns, a Bíblia vai falar sobre o derramamento das últimas chuvas e do avivamento na vida de outros. Haverá um grande avivamento, haverá as duas testemunhas pregando com ousadia, poder, haverá muitas conversões. Então, embora haja um esfriamento da fé, haverá um avivamento também. E eu tenho outro vídeo, se eu lembrar, eu vou deixar aqui para vocês verem sobre avivamento e apostasia, tá? Para vocês entenderem que existe um esfriamento da fé, mas existe também um avivamento reservado para o tempo do fim. Tá? Então não pode ser simplesmente o esfriamento da fé. Eu creio que é um conjunto de tudo isso que a gente está falando. E também ligado a uma questão que eu quero explorar nos próximos slides. O tempo. O tempo determinado para essas coisas acontecerem. Existe um tempo da parte de Deus que anula a ideia de uma vinda iminente. O anticristo pode se manifestar a qualquer momento. O anticristo pode vir a qualquer momento. Jesus pode vir a qualquer momento. Não, irmãos. Imagina, se Jesus viesse a qualquer momento no decorrer da história, o anticristo tinha que nascer de sopetão para cumprir todo o resto. Né? Não, irmãos, olha só. Vamos estudar algumas profecias para vocês verem o que a palavra de Deus declara para nós? Eu só quero destacar mais uma aqui, eu esqueci de um, tá? A pregação do evangelho, o irmão Felipe até me lembrou aqui também, tá? A pregação do evangelho, né? Vocês vão perceber que, assim, ó, algumas pessoas até entendem que quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim, né? Então, interpretam dizendo, então, ó, o evangelho foi pregado a todas as nações, então agora a igreja pode ser arrebatada, o anticristo pode se manifestar porque chegou, o evangelho chegou em todos os lugares. Eu discordo dessa visão, por quê? Porque vocês vão ver que no período da grande tribulação, quando o anticristo já se manifestou e já está atuando, o evangelho ainda está sendo pregado para pessoas que ainda não se converteram. Então, eu creio que o evangelho ele vai chegar ao fim nem só ali. Eu creio que o evangelho ele ainda vai ser pregado durante o milênio, porque haverá nações que não se converteram, que não conheceram, que não aceitaram a marca da besta e que vão entrar para o milênio. E que vão ser governadas pelo povo de Deus, tá? Pela igreja glorificada, pelos reis e sacerdotes glorificados no tempo do milênio. Então, eu não vejo o evangelho sendo pregado antes, tendo chegado a todas as nações, ou se concluído antes da manifestação do anticristo, para que isso libere ele para se manifestar. Eu creio que o evangelho ainda vai ser pregado durante o período da grande tribulação, e vai estar chegando em alguns lugares. E ainda vai ter lugares que talvez nem chegue, tá? Mas isso, a gente precisa analisar as profecias e vai ser para outro dia. Para hoje a gente não tem como entrar nesse assunto, tá? Assim, ó, uma das questões que também
corrobora, né, para entendermos que existe um tempo determinado, é que Daniel, ao profetizar sobre o surgimento desse chifre, ele vai dizer assim, ó, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel. Só para os irmãos entenderem, tá? Se vocês prestarem atenção nessa profecia de Daniel, Daniel ele está declarando, quando se aproximar o fim desses reinos. Então, percebam que o anticristo, ele não podia vir no meio dos reinos. Um exemplo, algumas pessoas vão dizer que o Antíoco Epifânio era o anticristo. Embora eu creio que ele seja uma figura, uma sombra, eu não creio que ele fosse o personagem, porque o anticristo, o Antíoco Epifânio veio no reino da Grécia. E vocês percebam, vocês vão ver isso daqui a pouco, que o anticristo ele virá no final desses reinos. E depois da Grécia tinha que vir o Império de Ferro, tem que vir os 10 dedos da estátua, tem que vir os 10 chifres. É no final desses reinos que se levantará esse rei cruel que Daniel está declarando aqui do lado, tá? E outro detalhe, ele diz, e quando as transgressões tiverem chegado ao seu máximo. Eu quero explorar essa ideia só para vocês entenderem. Em Gênesis é falado, se eu não me engano, sobre os amoreus, eu não lembro qual que é o povo, dizendo que o seu pecado, essa transgressão chegou ao máximo, e por isso Deus julgou eles. É falado sobre Sodoma e Gomorra, que o clamor do povo, por causa dos pecados que havia em Sodoma e Gomorra, chegaram até os céus. Em muitos contextos, dá a entender que existe uma medida de pecado que Deus está esperando se concluir para depois derramar a ira de Deus, para depois trazer o juízo. Deus está esperando se completar essa medida, tá? Então, eu creio, irmãos, que o anticristo não podia ter vindo a qualquer momento da história e nem a vinda do Senhor ter acontecido a qualquer momento. Por quê? Porque existe uma medida de iniquidade para depois, quando ela se completar, ele vir. Então se levantará o rei cruel, como está dizendo o texto. Além disso, o principal argumento não é nem só essa medida de iniquidade que aponta para a apostasia, que aponta para o amor de muitos esfriando, a fé de muitos se esvaindo, a medida de iniquidade aumentando, né? Mas também existe outro tópico nessa passagem que é quando chegar o fim desses reinos, né? Quando se aproximar o fim desses reinos. Vocês vão ver pelas profecias, até deixa eu ver se é o próximo slide. As profecias, olha aqui, ó. Daniel, por exemplo. Daniel, ele vai listar uma estátua, onde cada um desses metais representava um reino. Perceba que a besta em Apocalipse tem 7 cabeças. Aqui em Daniel, vocês vão ver só 5 dos reinos que compõem as 7 cabeças, porque 2 já tinham passado. O Egito e a Síria já tinham passado. Daniel recebe a revelação a partir dele, dos impérios que existiam a partir dele para frente. Então, Daniel ele não vai profetizar sobre os 7, mas sobre 5 dos que existiam daí para frente. Daniel fala da cabeça de ouro, que era a Babilônia, o peito e os braços, que representava medos e persas, o quadril de bronze, que aponta para a Grécia, as pernas de ferro, que tu vê, são 2 pernas, e detalhe, tá? Prestem atenção nisso. A perna é um dos membros mais longos do corpo humano, mas como a estátua era uma linha do tempo, a perna também fala de um período de tempo mais longo nessa cronologia. E ele diz assim, ó, que quando chega nos pés, os pés eram ferro e baro, e ali nos pés tem 10 dedos. Percebam que esses 10 dedos estão conectados, os 10 dedos do pé, os 10 artelhos, eles estão conectados aos 10 chifres, que Daniel vai ver em Daniel 7, que vai ter lá em Apocalipse 13, Apocalipse 17, 18, se não me falha a memória. Esses 10 dedos da estátua são os mesmos 10 chifres que aparecem em Daniel e aparecem em Apocalipse. São os mesmos 10 reis, tá, irmãos? E perceba que o texto que a gente leu no slide anterior dizia que quando estiver chegando no final dessa linha do tempo aqui, ó, no finalzinho, quando chegar nos 10 dedos, uma pedra é cortada sem auxílio de mãe é lançada na estátua. Quando a gente olha para os animais, se vê que é colocado um tribunal para tirar o poder dos animais nos dias dos 10 reis. Apocalipse fala que é nos dias dos 10 reis que o anticristo, né, o 8º rei,
que procede do 7, ele vai surgir, e esse 8º rei, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer guerra, ele vai tirar o poder de 3 chifres, embora os 10 continuem até o final, né? Mas parece que ele vai subjugar 3 desses chifres, vai quebrar o seu poder. Eles continuam existindo até o fim, mas o anticristo parece tomar o seu poder. Então, vocês percebam que não tem como o anticristo vir antes de se levantar esses 10. E detalhe, quando é que vão surgir esses 10? Já surgiram na história, como alguns dizem, que eram 10 tribos bárbaras? Não. Ah, hoje já se formou o G, não sei, 50, 30, 20, tá sempre mudando o número, né? É desses que vem os 10. Pode ser, tá? Eu vou dizer para vocês o que eu interpreto. Da onde vem esses 10, já que a gente tá falando disso? Eu creio, assim, ó, que como os 10 apontava para o reino de Roma, Império Romano, vocês vão ver que no meio da Idade Média ali, o Império Romano, ele se divide. Lá pelo ano 300, 400 ali, se divide. Império do Norte e do Sul. O Oriental e Ocidental ali. Então vocês vão ter o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. 2 pernas, um império dividido. Perceberam? E vocês vão ver, num império vocês vão ter Roma como a capital, vocês vão ter o Império Italiano ali, os romanos. No outro, vocês vão ter o Império Constantinopla, ali, a Constantinopla como sendo a capital. Vocês vão ver que vai ser futuramente tomada pelo Império Bizantino, vai ser tomada pelos otomanos. Então, você tem ali 2 impérios acontecendo. E ele vai dizer assim, ó, que esse império é um período longo, ele vai passar pela idade primitiva ali, vai pelos primeiros séculos, vai adentrar a idade média ali até o ano 1600 por aí. Então vocês vão ver que vai passar pelo Império Otomano até chegar num período que eu creio hoje que nós estamos chegando. Eu creio que nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos prestes a ver o surgimento desses 10 dedos. Eu creio nisso, tá? Eu creio que vai ser 10 blocos econômicos, o irmão Felipe botou aqui, ó. Eu não creio que seja da forma como muitas pessoas apresentam 10 blocos econômicos, como pegando, por exemplo, a América do Norte, América do Sul, englobando, vamos dizer, todo o território. Por quê? Porque se se fosse 10 blocos, os 10 estariam subjugados ao anticristo. Mas nós vamos ver que tem nações, tem blocos aqui que não vão estar associados ao anticristo. Pelo contrário, vão fazer guerra contra eles, não vão querer aceitar a imposição dessa marca. Tá? Então eu não creio que se trate de 10 blocos. Eu creio que se trate de 10 reis, que vão estar, 5 deles, é o meu entendimento, eu posso estar errado, mas eu penso que 5 deles, eles vêm do Império Romano, que era o Império Romano Ocidental, e 5 do Império Romano Oriental. Então eu vejo 5, meu entendimento, né? São 2 pernas, o Império Romano se dividiu em 2 partes, são 2 pernas, cada perna tem 5 dedos. Se a gente seguir a lógica, 5 reis, 5 dedos, que também são 5 chifres, vêm de uma parte desse império, 5 vêm da outra. Eu creio, tá? Volto a dizer, é o que eu creio, tá? Eu creio que 5 vêm dessa parte da Europa e 5 vêm da parte do Oriente Médio. E dessa parte do Oriente Médio é onde se levanta o chifre pequeno ou que se levanta o anticristo, tá? É como eu entendo hoje. Posso estar errado? Posso, tá? Mas é a forma como eu entendo e por isso que quando é o que a Bíblia diz, eu digo, a Bíblia diz. Quando é o que eu penso, eu compartilho com vocês como sendo o que eu penso e dando essa margem, essa abertura para dizer que eu posso sim estar errado, tá, irmãos? Vamos lá, então. Entendendo que assim, ó, por que eu digo, ó, quando que o anticristo surgirá? Existe um tempo determinado. Vocês vão ver que não é só questão da ação do Espírito Santo, não é só questão da igreja ser tirada. Existe um tempo. Imagina só dizer que o anticristo veio nos dias de Antíoco Epifânio. Ele teria que ter vindo ali na cintura e o resto da estátua. A gente corta fora. Ah, mas o anticristo era o Nero. Pô, ele veio no início das pernas, o resto corta fora, porque João disse que já o anticristo estava naqueles dias. Percebam que existe uma linha do tempo e Daniel ele disse, ó, nos dias dos últimos reis. Quem são os últimos? Os 10 dedos, que são 10 reinos, 10 reis.
tá? Nos dias dos últimos reis se levantará esse rei cruel. Tá? Então eu creio que fala assim de um período de tempo que eu creio nos nossos dias estar muito próximo. Eu creio que a gente está para ver o surgimento desses 10 dedos. Quando os 10 dedos vão surgir, eu vou dizer, junto com o anticristo, junto com a última semana de Daniel. Se você disser, eles já estão ali, eu creio que eles podem estar em formação, mas não estão formados ainda. Eu creio sim que eles podem estar presentes, mas ainda não foram revelados. Eles só receberão autoridade como reis junto com a besta. É isso que a Bíblia diz, junto com a besta. E a besta só vai receber no tempo do fim, na última semana. Então, não antes, tá, irmãos? Vamos lá para os próximos slides, porque tem coisas interessantes para a gente estudar, tá? Então, nessa linha do tempo, vocês vão ver ali, ó, que a besta, é dito lá em Apocalipse 7, que a besta ela tinha 7 cabeças, então vocês vão ver as 7 cabeças. Apocalipse está completamente alinhada com a estátua de Daniel, capítulo 2, com Daniel 7, a visão dos 4 animais, os 10 chifres na cabeça do último, os 10 dedos nos pés da estátua. Está alinhado com Daniel 8, onde tem um chifre pequeno aqui saindo da Grécia, tá? Que ele vai estar aqui no tempo do fim, entre os 10 chifres aqui, entre os 10 chifres. E vocês vão ver as 7 cabeças, falando desde o Egito, a Síria, Babilônia, Medos Persas, Império Grego, Império Romano, né? E os 10 reis que se manifestarão no tempo do fim, que a gente hoje ainda não sabe quem é, mas que surgirão nessa última cabeça. Essa última cabeça ela é formada por 10 reis, que são 10 chifres. Tá bom, irmãos? Então, quando vocês veem aquelas imagens com várias cabeças e os chifres espalhados, a visão mais correta é os 10 chifres estão na última cabeça, tá? Então, existe um tempo. Perceba que, embora todos esses reis, eles tipifiquem a besta, o anticristo, tipifiquem o anticristo, esse personagem mesmo, ele surgirá na última cabeça, tá? Os anteriores, eles fazem parte do reino da besta, fazem parte do governo, do domínio, mas eles não foram o anticristo, foram apenas figuras dele. Então, olha só, irmãos, Apocalipse 17 diz assim, ó, e aqui está a mente para a gente entender. As 7 cabeças são também 7 montes. Lembrem, não são 7 montes do Vaticano, tá? Nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, tá? As colinas do Vaticano, de Roma, não são reis, só para vocês entenderem, tá? Dos quais 5 caíram, um ainda existe, o outro ainda não chegou. Quando ele chegar, durará pouco tempo. A besta que era, ela não é mais, e é também o 8º rei, mas faz parte dos 7. Então ele vai dizer assim, ó, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta. Veja que não é antes, eles receberão com a besta durante 1 hora, ou seja, durante aquele pouco tempo. E eles têm um único propósito, que é dar o seu poder à besta. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, quando vocês olham isso, tá? Irmãos, quero fazer só uma pausa para dizer muito obrigado. Eu vi que teve um irmão que contribuiu, teve a irmã aqui que se tornou membro do canal. Obrigado, irmãos. Isso me ajuda muito, tá? Nós temos a oferta missionária que a gente faz todo mês. Esse mês a gente conseguiu juntar entre todo mundo aqui quase R$500. Foi uma benção, irmãos. O mês passado a gente não conseguiu juntar quase nada, tá? Então, muito obrigado. Cada vez que os irmãos abençoam, os irmãos estão me ajudando a investir mais no reino de Deus, tá? E não só isso, esse cenário que vocês estão vendo, a gente conseguiu montar, e isso é a ajuda dos irmãos que contribuem. Muito obrigado, tá, irmãos? Quero agradecer de coração. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente olha aqui para o cenário, né, de quem são as 7 cabeças, ou quem é o 8º rei, vocês vão ver que, para quem gosta de charada, João está deixando uma charada aqui para nós. Olha o nosso Deus deixando uma charada para a gente responder. Ele está dizendo assim, ó, que 5 cabeças já passaram nos dias de João. 5 já tinham passado. Quem que tinha passado? O Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. Já tinha passado. João estava agora no 6º Império Romano. Ele diz, mas vai vir outro ainda.
Entendeu? Então ele diz, 5 já passaram, um existe, outro ainda virá. Ele diz, o oitavo rei, perceba que são só 7 cabeças, mas ele fala de um oitavo rei. Ele diz, o oitavo rei ele procede do 7. Esse oitavo não é uma nova cabeça, é uma das 7 cabeças. Tá? O oitavo rei, ele é uma das 7 cabeças. E ele diz, quando ele vier, ele vai durar pouco tempo. E essas cabeças, perceba que ele vai dizer assim, ó, que o anticristo ele vem do meio dos 10 chifres, tá? Dessa 7ª cabeça dos 10 chifres, e ele vai dizer, esse personagem, ele era, não é, mas vai voltar a ser. Então, o que João está dizendo? Quem é que era? Um dos 5 reinos que veio. Quem é que é agora? Então, ele diz, não é agora, o anticristo não é aquele que está agora, ou seja, o Império Romano, mas ele diz, ele voltará a ser, ele é um daqueles que já existiram antes, mas que já tinham passado nos dias de João. Isso nos dá a entender que o anticristo não vem do Império Romano, que era quem estava nos dias de João, entenderam? Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Existem muitas profecias que vão dar a entender todas essas questões e que é legal a gente analisar, tá, irmãos? Então, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Existem profecias que a gente precisa analisar, que a gente precisa entender, para que a gente possa fazer uma exegese melhor do texto, tá? Então, quem é que é o oitavo rei? O oitavo rei, ele procede do 7. Eu não tive tempo aqui de poder... não é que eu não tive tempo, eu separei isso, mas eu não pude botar nos slides por causa do tempo que a gente tem, tá? Então, eu não botei nos slides. Mas o que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Quando a gente fala do anticristo, a gente precisa entender que ele vai vir desse império. E esse império, ele tinha um local geográfico, ele tinha um local espiritual, ele tem tudo isso, tá, irmãos? Então, ele vem, ele é um dos 7. Tem uma das profecias que ela vai dizer assim, ó, que ele é uma das cabeças que foi ferida mortalmente e que foi curada, tá? Quem que é a cabeça que foi ferida mortalmente, irmãos? Eu vou dizer para vocês hoje. Hoje eu não tenho uma posição ainda final, tá? Eu tenho interpretações, mas não tenho uma posição final. Então eu vou falar para vocês aquilo que eu entendo, mas deixando uma brecha para dizer que pode ser que não seja também, tá? Na Bíblia, eu vejo 2 figuras que foram feridas mortalmente quando a gente olha para os 7 impérios, as 7 cabeças. Nós temos a Assíria, que é dita a seu respeito que ela foi ferida, ela foi mortalmente ferida para nunca mais existir. Pode ser que a Síria ela seja essa cabeça cortada que vai voltar a existir. Hoje não existe mais a Síria, não existe mais Nínive, existe ali o Iraque, existe Mossul, mas dá a entender que o Império Assírio vai ser ressuscitado, porque existem muitas profecias para o tempo do fim. O rei de Nínive, o rei da Síria, o assírio, o local da Síria em si também. Tá? Então, pode ser uma das cabeças. Pode ser que o anticristo venha daí, como a gente viu. Existe outra cabeça, outro império também cortado, que é a Babilônia. Sim. Vocês vão ver que no livro de Apocalipse, assim como fala de um assírio vindo da Assíria, Apocalipse todo está falando da grande Babilônia, tá? Da grande meretriz. E vocês vão ver que quando você lê Daniel acerca da Babilônia, é dito que o rei Nabucodonosor, lá acho que, eu não lembro se é Daniel 3, acho que é, fala de um sonho ali de Nabucodonosor, de uma grande árvore, falava de um grande império que foi cortado, só que foi dito que era para deixar a raiz e que na raiz era para botar 2 cintos. Se eu não me engano, o metal era ferro e bronze. Perceba que são os metais que falava da Grécia e de Roma. Se eu não me engano, era ferro e bronze ou bronze e prata, uma coisa assim. Mas falava dos impérios que viriam depois da Babilônia. Entendeu? Então está dizendo que a Babilônia seria cortada e deveriam prender a raiz da Babilônia, porque ela não deixaria de existir, ela iria voltar a brotar. Mas era para prender com cintos que tipificavam os próximos impérios. Se eu não me engano, era bronze, prata ou bronze e ferro. Até o tempo de tirar esse cinto para essa Babilônia, essa árvore, voltar a crescer de novo. Entenderam? Então me dá a entender que existem 2 impérios que foram... A Síria foi ferida mortalmente e a Babilônia foi cortada, mas foi mandado
reservar a sua raiz até um tempo que ela voltasse a crescer. Então, dá a entender que houve duas cabeças cortadas, essas duas cabeças. De qual está se referindo que ela foi ferida mortalmente? Não sei. Agora, uma coisa eu quero falar para vocês, minha opinião. Eu não acredito que seja o Papa João Paulo II, tá? Não acredito. Há uma possibilidade de que o anticristo seja uma pessoa que será ferida mortalmente e depois ela seja curada ou ela volte da morte? Há quem interprete dessa forma, sim, irmãos, tá? Há quem interprete. Particularmente, meu pensamento, eu não vejo como sendo uma pessoa literal, mas eu vejo mais como sendo império. Mas lembrando que o império é governado por uma pessoa, pode também ser uma pessoa, tá? Mas eu vejo como sendo um império, porque fala de uma cabeça cortada, tá? De uma cabeça cortada que vai voltar a existir. Não fala de um chifre que existe, que ele vai ser cortado e que vai voltar no mesmo tempo. Mas fala de uma cabeça lá do passado que vai voltar a existir no futuro. Por isso eu não creio que é um homem ferido de morte que em seguida vai ser curado, tá? Mas eu creio de um império que deixou de existir, deixou de ter influência, mas que vai ser restaurado. Nesse sentido, tá bom, irmãos? Mas, volto a dizer, eu quero ver a opinião de vocês, quero que vocês digam ali o que vocês entendem e interpretam sobre isso também, tá? Eu penso, sim, que hoje a cabeça é um império, tá? Que pode estar sendo ligada à Babilônia, que pode ser ligada à Síria, ou talvez outros possam ligar com outros impérios, mas eu vejo conexão só com esses dois. Pergunta que eu vou fazer para vocês para a gente dar sequência. O anticristo já veio? Muita gente vai usar esse texto que eu estou botando aqui como uma espécie de checkmate, para dizer assim, o anticristo já veio, né? Porque João, principalmente os preteristas, né? Eles vão dizer que o anticristo já veio porque João disse, né? Esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido por isso, agora é a última hora. Então muitas pessoas diziam que a última hora era nos dias de João e que o anticristo surgiu nos dias de João. Irmãos, particularmente, tudo que a gente falou até agora, ela mostra que não podia ter se cumprido nos dias de João. Até porque o próprio João escreve o Apocalipse e ele vai dizer, 5 já foram, um existe e outro há de vir. E aquele que há de vir procede daqueles que já passaram, não daquele que ainda existia. Tá? Então, eu não consigo ver essa ideia de que o anticristo já veio, já passou. Tá? Eu creio que o anticristo ele vai surgir, como nós vimos até agora, no período dos 10 dedos, dos 10 chifres. E os 10 dedos, os 10 chifres não tinham surgido nos dias de João ainda. Tá? Então, aqui vocês têm um mapa que eu vou deixar para vocês, mas está ligado ao quê? Eu creio que o surgimento do anticristo se dará no início da última semana de Daniel. Aqui está o texto, tá? Então nós vemos que Daniel 2, Daniel 7, que fala de um chifre que vem do meio dos 10, Daniel 8, que fala de um chifre pequeno no meio, vindo da Grécia, tá? Daquele período, daquele território conquistado pelos gregos na sua época. Eu creio que tudo isso vai se manifestar aqui, ó. O príncipe do governante que viria, que destruiria a cidade e o templo, é o príncipe que vai fazer uma aliança com muitos e no meio da semana ele vai fazer o quê? Quebrar aliança? Não, a Bíblia não fala sobre quebrar aliança. Ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Então, só para os irmãos entenderem, tá? Eu creio nesse alinhamento. Eu creio que a última semana de Daniel, ela está para se cumprir, tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais, eu vou deixar outro vídeo aqui para vocês entenderem que o anticristo, se vocês olharem, né, existe uma lacuna, um hiato de tempo. Como a gente sabe isso? Porque Daniel, ele profetiza, depois das 62 semanas, o ungido seria morto, Cristo, a cidade e o templo seriam destruídos, já tem um intervalo aqui de mais de 30 anos. Aí ele diz, haveriam guerras e desolações. Jesus também profetizou sobre isso, ele diz, vai haver guerras, rumores de guerras, desolações, mas ainda não é o fim. Então dá a entender que existe uma lacuna de tempo, um espaço de tempo.
e que é só depois disso que virá a última semana, aonde diz que um príncipe, um governante que procede do povo que destruiu a cidade e o templo, esse príncipe ele vai fazer uma aliança de uma semana e no meio da semana ele vai fazer o quê? Quebrar a aliança? Não, não é isso que o texto diz. O texto não diz que ele vai quebrar a aliança, o texto diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Muitas pessoas dizem assim, ó, que o anticristo ele vai quebrar a aliança com Israel. Irmãos, é uma interpretação. Mas aonde que diz que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel? As pessoas deduzem isso porque elas deduzem que o anticristo vai se assentar no templo, para isso ele vai fazer uma aliança para a reconstrução do templo. Isso, irmãos, são interpretações, são deduções, mas não existe base bíblica para dizer que o anticristo faz aliança com Israel. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se voltará contra a Santa Aliança, ele se voltará contra a Terra Santa, e não que ele fará aliança. As pessoas dizem, mas dentre os 10 chifres haverá, dentre os 10 chifres, que são 10 reis, 10 reinos, um pode ser a Terra de Israel. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque diz que os 10 chifres, eles têm um único propósito, dar o seu poder à besta. E a besta vai se voltar contra a grande prostituta, a besta vai voltar-se contra a Terra Santa, a besta vai voltar-se contra a Santa Aliança e vai matar profetas, pessoas, testemunhas na grande cidade. Então, irmãos, eu não consigo ver o anticristo fazendo uma aliança com Israel. Isso são interpretações que as pessoas pregaram tanto durante tanto tempo, repetiram isso, que muitas pessoas passaram a crer, mas não tem base bíblica. Para falar a verdade, não tem nem base bíblica de a reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém. Pode ser que eles construam? Pode ser, eu creio que há possibilidade, até porque o povo judeu, né, os israelitas, o Israel de hoje, eles esperam, eles desejam construir um terceiro templo. Muitos dos utensílios já estão prontos, projetos e tudo já estão prontos. Só a veste sacerdotal já gastaram lá milhões para construir tudo aquilo lá. Então eles desejam, mas não existem profecias bíblicas sobre a reconstrução de um terceiro templo, porque o terceiro templo somos nós. Sabe quando a Bíblia diz assim que ele vai profanar? Bom, nem vou falar agora, vou deixar vocês curiosos. Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bom, irmãos? Daqui a pouquinho. Vamos dar sequência aqui para vocês entenderem. Mas eu creio o quê? Que o anticristo ele vai ser revelado no início da semana, tá? No início da semana ele vai ser revelado e no início da semana ele vai fazer uma aliança com muitos. Quem são esses muitos? Os 10 dedos, os 10 chifres, os 10 reis que vão se levantar. Esses são os muitos com quem ele vai fazer uma aliança. No meio da semana, ele vai fazer cessar sacrifício e oferta. E isso a gente vai falar daqui a pouco do que são sacrifícios e ofertas que ele fará cessar, tá bom? Vamos lá. Irmãos, quando a gente fala do surgimento do anticristo, uma das perguntas que vem é... quem é o Cavaleiro Branco? O Cavaleiro Branco é o Cristo? O Cavaleiro Branco é o Anticristo? Então, é dito que quando o sexto selo é aberto, diz que o Cordeiro, prestem atenção, o Cordeiro abriu o primeiro selo e ouviu um dos seres viventes que dizia com a voz de trovão, venha. E olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe dado uma coroa, tá? E ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto? Existem várias interpretações sobre esse cavaleiro. E eu quero compartilhar, logicamente, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu entendo à luz do todo das Escrituras, tá? E eu peço para vocês estão assistindo? Deixa aqui nos comentários, escreve aí na live quem vocês pensam que é o Cavaleiro Branco. No entendimento de vocês, quem é esse cavaleiro? Quem é que está montado sobre o cavalo branco, tá? Eu vou falar para vocês a minha opinião já já. Em primeiro lugar, existem aqueles que vão dizer que o Cavaleiro Branco é o Cristo, tá? Que ele sai vencendo para vencer. Alguns dizem que esse selo é quando ele vem para arrebatar a igreja, outros dizem que é quando ele sai para vencer, uns dizem que esse selo já abriu, outros que ele ainda vai abrir, outros vão dizer que é o anticristo. Particularmente, eu coloquei essa imagem para vocês meditarem, e vocês vão ver que lá ao fundo tem cavalos brancos acompanhando esse cavaleiro.
Quem criou essa imagem entende que o cavaleiro branco com arco é o Cristo vindo, e que aqueles cavalos lá atrás na imagem são os santos voltando lá em Apocalipse 19, né? Os montados em cavalos brancos, vestidos com vestes brancas. Bom, eu creio que essa imagem está completamente errada. Por quê? Porque é misturado o que é dito na abertura do primeiro selo com Apocalipse 19. Lá em Apocalipse 19, Jesus não está com arco, ele está com espada. Lá em Apocalipse 19, ele não está vestido de branco, ele está com as vestes tingidas de sangue. Lá sim ele vem acompanhado com outros cavaleiros montados em cavalos brancos, que eu creio ser a igreja. Aqui, no primeiro selo, ele está vindo sozinho e vai ser seguido por outros 3 selos com 3 cavalos com 3 cores diferentes. Tá? Então eu entendo que essa interpretação ela é errada. Ao meu ver, o cavalo branco do primeiro selo, ele não é o Cristo por vários motivos. E lembra que no início dessa live, há 2 horas atrás, eu falei para vocês de Nimrod, que Nimrod era caçador e que o instrumento de caça era o quê? O arco. E eu disse, ó, gravem essa informação. Vocês vão perceber que Nimrod era caçador e ele foi quem edificou Babel, da onde vem a Babilônia. Foi ele quem edificou Nínive, da onde vem a Síria, da onde vem o perverso, aquele que trama mal contra o Senhor. Tá? O arco não fala de batalha, não fala de guerra, fala de caça. E quando a gente olha para caçador, Nimrod era caçador, a gente vê que Esaú, lembra que tem profecias contra Edom, contra Esaú? Esaú era caçador, Jacó não era caçador, da onde vem o Cristo, mas Esaú era caçador, eles usavam arco, tá? Quando a gente fala do diabo, o que a Bíblia diz, né? Que ele tem flechas inflamadas com que ele atira contra nós, por isso ele diz revestivos de armadura. Mas não fala, nunca o arco é associado a Cristo, nunca é associado a Deus, tá? Vocês vão ver que o arco, ele é uma figura associada à caça. Quando se fala de Cristo, é associado uma espada, né? Ó, revistam-se da armadura de Deus, a espada do Espírito. Cristo, ele vem e ele tem uma espada que sai da sua boca. A espada é como, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Então vocês vão ver que a associação de espada do cavaleiro lá em Apocalipse 19 é Cristo vindo com espada. Aqui eu não vejo Cristo. Ao meu ver, tudo parece apontar para o anticristo, tá? Descendente de Nimrod, descendente da Síria, descendente de Esaú, de toda essa, que faz parte de tudo que é tipificado nesses personagens que a gente viu até agora. Então, é nesse sentido que eu vejo. Eu creio, tá, que o Cavaleiro Branco, ele aponta para o surgimento do anticristo e das alianças que ele vai fazer, da diplomacia, de tudo que ele vai fazer. Se bem que eu creio que, assim, ó, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente está falando do anticristo e eu não tenho tempo para gastar. Mas vocês vão ver que os 4 cavalos estão associados com os cavalos que estão lá no Velho Testamento, em Zacarias. Vocês vão ver esses mesmos 4 cavalos associados a lá. Vocês vão ver os 4 cavalos associados aos 4 ventos do céu no Velho Testamento e os 4 ventos da terra associados no Novo Testamento. Eu vejo que esses 4 cavalos, eles tipificam e apontam para o ministério do anticristo e o que vai acontecer durante o seu ministério. Ele vai fazer aliança, branco, né? Fala de aliança. Ele vai fazer guerra, cavalo vermelho. Vai haver fome, cavalo preto, e vai haver morte. Lembra de perseguir os santos, matar? Vai haver morte por causa das grandes guerras e da perseguição aos santos. E detalhe, quando você olha para a cor dos cavalos, já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima para você assistir depois, sobre as 4 cores dos cavalos, né? Branco, vermelho, preto e verde. A gente fala de amarelo, porque é traduzido para muitas bíblias, mas se vocês forem ver, a palavra é chloros, que é verde, ou tom de verde. Essas 4 cores também apontam para o Oriente Médio e as nações, né, de cunho, vamos dizer assim, mais islâmicos, né? Nações que são descendentes de árabes, de muçulmanos, enfim, dessa região ali, tá? Esse povo do Oriente Médio. São as 4 cores que geralmente estão presentes nas bandeiras deles. São as 4 cores que fazem parte da bandeira do Estado Islâmico, tá? Então, são várias pistas apontando para um anticristo que vem do império daquela região
né? E está presente em todas as profecias que a gente viu agora, Apocalipse, Daniel, os profetas, então tem muita coisa apontando para isso, tá, irmãos? Então, quando eu olho, eu não consigo ver Cristo nesse primeiro selo. Até porque, irmãos, quando vocês veem, é Cristo quem está abrindo o livro, é Ele quem está abrindo o primeiro selo. Imagina, Ele abrindo Ele mesmo, chamando Ele mesmo, né? Ele está lá no céu abrindo, mas Ele está chamando Ele para vir, tá? Pode ser que algumas pessoas entendam isso como um paradoxo, pode ser, mas eu não consigo ver dessa forma, tá? E diz, detalhe, olha só, diz que ele sai, ele recebe uma coroa fala de autoridade. Vocês veem Daniel falando que o anticristo vai receber autoridade durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Coroa fala de autoridade. Vocês veem o dragão dando seu poder e autoridade, então fala de uma coroa. Tá falando de domínio, de autoridade. Diz que ele sai para vencer. Como um vitorioso sai para vencer. Não tá dizendo que ele é vitorioso ou que ele é vencedor. Olha como é interessante. Quando a gente fala de Jesus, Apocalipse diz que ele os vencerá, tá? Que ele os vencerá, porque ele é vencedor, o Cordeiro os vencerá. Agora, quando fala desse aqui, ele não está falando que ele vencerá, está dizendo que ele sai para vencer. Está falando do seu desejo, do seu intento. Não quer dizer que ele vai vencer, tá? Então, eu particularmente não consigo fazer uma associação e dizer que os dois cavaleiros montados em cavalo branco, o de Apocalipse 6, no sexto selo, e Apocalipse 19, são o mesmo. Para mim, são personagens distintos, e este aqui, eu vejo uma associação, não a Cristo, tá? Eu vejo uma associação ao anticristo. Até porque vocês vão ver que tudo que o Cristo faz, o anticristo, ele vai fazer o inverso, ele vai tentar fazer um oposto, ele vai tentar imitar, né? Olha como é lindo, eu vou comentar com vocês agora, porque vai que eu esqueço depois. O anticristo, quando se fala de Cristo, né, quando se fala de Deus e tudo mais, diz que eles têm um anjo chamado Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus, quem é como Senhor. Agora, quando fala da besta, vai dizer assim, ó, quem é que pode lutar com a besta? Porque quem pode lutar contra a besta? Porque quem é como ela, né? Quem é como a besta? Perceberam que tudo que Deus faz, o diabo, por meio do anticristo, da sua trindade satânica, ele tenta fazer um oposto, né? Jesus vem montado num cavalo branco, vê ele ali tentando usurpar ou se parecer. Então eu vejo justamente todas essas coisas. Tudo que o diabo faz, tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, o diabo tenta se parecer, mas nunca será, tá? Olha só, essa pergunta talvez é uma pergunta que não quer calar e eu creio que muitos de vocês estavam esperando por ela. Vamos lá? O anticristo, irmãos, ele surgirá antes ou depois do arrebatamento da igreja? Isso mesmo. O anticristo, ele surgirá antes da igreja ser arrebatada ou depois? Vamos tentar fazer uma pergunta melhor e eu queria, assim, ó, deixa ali para mim o seu entendimento. Eu vou compartilhar o meu, tá? Com respeito, com amor, com carinho, eu vou compartilhar o meu, mas deixa aí o seu entendimento. O que você entende, tá? O anticristo, ele vai surgir antes ou depois do arrebatamento da igreja? Meu entendimento, tá? Eu vou até tentar mudar a pergunta para trazer mais clareza. A igreja verá a manifestação do anticristo? Ou ela foi arrebatada antes? E tudo aquilo que a gente fala de marca da besta, perseguição, não é para nós, é só para os outros. Então, vou falar para vocês o que eu penso, tá? Eu vi que vários irmãos já responderam. Gosto dessa interação, irmãos, porque me ajuda bastante a entender que tem irmão prestando atenção. Então, tem irmão ali junto, tá? Então, a grande pergunta é essa. Meu entendimento, eu vejo que o anticristo, ele surgirá antes da igreja ser arrebatada. A igreja vai estar presente aqui na Terra quando o anticristo se manifestar, tá bom? Até porque não faz sentido, imagina, ó, ele será revelado quando for tirado aquele que o detém. Mas vai ser revelado para quem? Para aqueles que ficarem? A igreja não vai fazer ideia? Se a igreja não faz ideia, o que os pregadores hoje anunciam ou tentam descobrir quem é o anticristo se a igreja não vai estar mais presente? Por que pregar sobre a marca da besta? Por que falar de perseguição se a igreja não vai estar mais presente? A gente precisa pensar nessas coisas, na verdade. Eu creio que a igreja vai estar presente.
Agora, não quero ficar nas minhas crenças ou naquilo que eu acho. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico onde Paulo ele é muito categórico, muito criterioso. Ele fala com muita clareza esse assunto, tá? Olha só. Quando a gente lê Tessalonicenses, que é um texto onde fala muito sobre o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição, Paulo ele vai escrever assim, ó: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Perceba que ele fala sobre a vinda, a palavra que é parousia, é uma vinda visível, tá? Então, sobre as nuvens, então ele diz, ó, quanto à vinda de Jesus e o nosso reencontro, o que é reencontro, irmãos? Ao meu ver, é arrebatamento, nós vamos se encontrar com ele nas nuvens. Ele diz, rogamos para que vocês não se deixem alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavras, quer por cartas supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia. Antes de que dia? Antes do dia da vinda do Senhor, antes da vinda, antes do reencontro com ele. Ele diz, antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Perceberam o contexto? Eu vou tentar explicar para vocês o contexto da carta, tá? A igreja aos Tessalonicenses, ela já tinha ouvido Paulo falar sobre arrebatamento, sobre vinda do Senhor na primeira carta. E algumas pessoas que estavam ali estavam dizendo assim, ó, olha, no meio da igreja tinha pessoas que estavam profetizando. Sabe quando se levanta aquela pessoa profetizando, Deus está me revelando que ele vai voltar e que vocês vão ficar na grande tribulação. Tinha gente profetizando, dizendo, Jesus voltou e vocês ficaram. Tinha gente escrevendo carta e botando o pseudônimo do apóstolo Paulo, dizendo, olha, eu sou Paulo aqui, eu estou dizendo para vocês, Jesus veio e vocês ficaram. Tinha gente que era por meio da pregação, como a gente faz hoje, pregando, dizendo, Deus veio, vocês ficaram, Jesus voltou, vocês perderam o reencontro com ele nas nuvens. E Paulo, ele escreve essa segunda carta para confortar os tessalonicenses, dizendo, olha, gente, quanto à vinda de Jesus, a vinda dele, parousia, vinda visível sobre as nuvens, quanto à vinda dele e o nosso reencontro com ele, arrebatamento, ele diz, não se deixe enganar. Ele diz, isso não vai acontecer, não se enganem, quer seja alguém profetizando, quer seja alguém por palavras, alguém pregando para vocês isso, quer seja por cartas, mesmo que as pessoas digam que foi escrita por nós. Ele diz, não se deixe enganar. Ele diz, a vinda do Senhor, o dia do Senhor, o dia que ele vem, não vai acontecer sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Ele está dizendo, antes da vinda, antes do encontro com ele, o reencontro nosso com ele, ele diz, tem que acontecer a apostasia e tem que ser revelado o homem do pecado. Sabe o que Paulo está dizendo? A igreja vai estar aqui presente, vai ver o homem do pecado, vai ver o filho da perdição, então sim virá o dia do Senhor, aonde Jesus vem e a gente se encontra com ele nas nuvens, no nosso reencontro. Existiu ali, algum tempo atrás, algumas pessoas dizendo, mas apostasia em algumas traduções, em alguns pontos de vista, ele quer dizer afastamento, como se a gente estivesse sendo afastado da terra. Irmãos, nem aqui, nem em outro mundo. Apostasia significa esfriamento da fé, tá? Afastamento de Deus, tá? E não da terra para se aproximar de Deus, tá? Apostasia, até porque o texto ficaria incoerente, né? A vinda do Senhor, nosso reencontro com ele não vai acontecer sem que antes venha o afastamento da terra para a gente se encontrar com ele, né? O arrebatamento não acontece sem que antes a gente seja arrebatado, entende? Por mais que a gente tente até parafrasear para ver se faz, mas a própria frase não se encaixa com o que está sendo revelado, tá? Então eu entendo como Paulo está dizendo aqui que antes da vinda do Senhor, antes do nosso reencontro, do arrebatamento para se encontrarmos com ele nas nuvens, antes de tudo isso, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo vai ser revelado. Aí sim, depois acontece a vinda do Senhor no final ali da última semana.